Olá, eu sou a professora Regina e vou falar sobre a PCR-LAMP, que é amplificação isotérmica mediada por Loop Mediated Isothermal Amplification. Então, é uma técnica de amplificação de DNA com alta especificidade, eficiência e rapidez sob condições isotérmicas. Bom, essa amplificação, ela ocorre nos princípios da replicação do DNA, quando nós temos então um DNA molde, e esse DNA molde nós temos a ligação de um iniciador de replicação, conhecido como primer, deixando no final 3' OH livre para que a DNA polimerase faça a sua polimerização. Essa polimerização então é feita por essa enzima, a adição de nucleotídeo trifosfatado, liberando então um pirofosfato, né? E fazendo a ligação entre os nucleotídeos, que é a ligação fosfodiéster. Bom, então a técnica LAMP é uma técnica simples de executar, uma técnica robusta, baixo custo, não demanda equipamentos complexos, né? São equipamentos simples, como banho-maria, um banho seco. Pode ser um método quantitativo também, e menos sensível a inibidores em relação à reação em cadeia da polimerase convencional ou em tempo real, né, devido à utilização nessa técnica da DNA polimerase. Bom, então na técnica LAMP, o fragmento alvo é amplificado a uma temperatura constante de 60 a 65 graus, por exemplo, utiliza de 2 ou 3 primers, né, iniciadores, e uma enzima que é a polimerase, diferente da PCR, em tempo real. Essa polimerase ela tem alta atividade de replicação, alta atividade de deslocamento da fita de DNA, e ela é extraída do Bacillus e Thermophilus. Então, extraída do BST. Portanto, não é a mesma enzima, né, utilizada na PCR em tempo real, que é a TAC DNA polimerase extraída do termos aquáticos. Então, nessa técnica, emprega-se uma polimerase extraída, né, desse espécie de bacilos, BST. Bom, então, na técnica a DNA polimerase, né, utilizada aqui na PCR-LAMP, ela vai fazer a polimerização no mesmo momento em que ela faz a separação da dupla fita de DNA, ela faz a replicação desse material genético. Eu vou mostrar aqui um exemplo com dois pares de primers, né, para essa técnica, tá? E pode ser utilizado mais pares de primers. O primeiro par de primer interno são os mais utilizados, o FIP e o BIP. E o par de primers externos, aqui eu vou chamar de F3 e B3. Bom, então nessa técnica LAMP, PCR-LAMP, há 3 momentos da reação. Primeiro a produção inicial do alvo, depois a ciclagem e amplificação, e elongação e reciclagem. Bom, nós temos aqui uma produção inicial do alvo, né, onde nós temos um fragmento de DNA que contém sequências homólogas aos primers, né, FIP e BIP. Bom, nesse momento da produção inicial do alvo, né, o primer FIP, com sua sequência F2, reconhece então a sequência F2C na molécula alvo. Aqui, uma vez que nós temos então o primer, né, o FIP, reconhecendo então a sequência F2C, deixando no final a extremidade 3' OH para que essa DNA polimerase faça a polimerização, a replicação desse fragmento. Então, ela replica a partir desse iniciador. E aí nós temos a produção inicial do alvo. O próximo passo é quando o primer, o F3,
ele encontra a região homóloga F3C da molécula-alvo, né? E essa DNA polimerase, então, ela, né, a partir do primer do iniciador F3, faz a polimerização, fazendo então a separação da dupla fita de DNA, constituída aí pelo primeiro iniciador, né, pelo F1. Então ela vai seguir a replicação e a produção aí da molécula-alvo. Então nós temos, né, a duplicação dessa região iniciada pelo F3 e o nosso alvo aqui é formado pela primeira início de replicação. Esse então seria a produção inicial do alvo, né, deixando uma extremidade extremamente importante, né, que vai formar então, dar início a toda a replicação. Essa extremidade ela se dobra, né, sobre ela mesma por conta da homologia, e aí então nós temos, né, a ação seguinte do primer, do BIP, né, que faz aí a leitura da outra extremidade dessa molécula alfa, né, deixando então a extremidade 3' OH livre para que a DNA polimerase faça a sua polimerização. Essa DNA polimerase faz então a cópia desse produto inicial alvo, né, contendo então esses dois loops, né, tanto da extremidade F quanto da extremidade dos primers B. Bom, aí nós temos então a segunda etapa, que é a ciclagem e amplificação. Então, por temperatura, né, importante aqui para o pareamento do primer F1, então o FIP, ele vai se ligar a essa região F1, e aí nós temos então a amplificação dessa região da molécula-alvo. Então, uma vez amplificada, nós vamos ter ação do primer do BIP, né, que vai deixar a extremidade 3' OH livre, fazendo então com que a DNA polimerase amplifique. E esse ciclo vai continuar, né? Então, nós temos uma molécula aqui, nessa conformação, né? Sendo então produzindo moléculas-alvo iniciais, e a replicação ocorrendo novamente. Então, de novo, né, o primer BIP, né, tem homologia com a parte B, B1, e a DNA polimerase faz então a replicação, tá? De tal forma que nós temos então várias moléculas, né, com esse formato, e de novo deixando aí a região F disponível para a ligação com o primer FIP e novamente a polimerização pela DNA polimerase. Então, dessa forma, nós vamos ter a elongação, né, e reciclagem dessas sequências, desses fragmentos de DNA sendo sintetizados, né, pelo tempo que essa PCR acontece. Então, nós podemos também ter a RT-LAMP, né, que seria então o mesmo raciocínio que a RT-PCR, onde o material genético é o RNA, e aí a gente precisa de uma transcrição reversa, né, fazer com que esse RNA extraído ele tenha a transcrição reversa pela transcriptase reversa, sendo formado então um DNA complementar, um cDNA, esses RNAs extraídos, né? Então, esse é o caso do COVID, o SARS-CoV-2, por exemplo, né, que é a extração de RNA e necessidade, então, de transcrição reversa desse RNA em cDNA. E, novamente, né, nós temos, então, um produto, né, um DNA que pode entrar aqui na reação da LAMP, né, então, uma RT-LAMP. E o raciocínio é o mesmo que nós fizemos anteriormente. Uma diferença entre a detecção do produto de uma PCR em tempo real com a PCR LAMP, né, é a detecção por turbidez, né, por acúmulo, né, de pirofosfato. Então, como eu disse inicialmente, essa DNA polimerase, ao fazer a adição de nucleotídeos,
a partir de um nucleotídeo trifosfatado, a liberação de pirofosfato. E esse aumento, o acúmulo de pirofosfato, aumenta a turbidez, e essa turbidez é medida por equipamentos, né, que façam a medição por turbidimetria. Tá? Então, aqui a gente tem, né, um produto que foi amplificado, positivo, e aqui uma solução mais transparente, mais limpa, com poucas quantidades ou nenhuma quantidade de pirofosfato. Então, ocorre a mensuração dessa turbidez. Além disso, além da turbidez, né, por acúmulo de pirofosfato, a detecção do produto por PCR-LAMP também pode ser por mudança de coloração. Então, nós temos aí indicadores de pH que podem ser utilizados e conforme então a mudança desses valores de pH, mudança de cor e a detecção então do produto amplificado. Além disso, nós podemos também utilizar agentes fluorescentes que se ligam às moléculas de DNA, né, usando então uma luz que sobre esses agentes fluorescentes, fazendo então com que esses agentes fluorescentes, né, emitam uma fluorescência, e essa fluorescência pode ser quantificada. Então, aqui uma emissão de fluorescência, aqui não. Então, eu tenho muito acúmulo de DNA amplificado, né, por PCR-LAMP, e aqui não. Então, nós temos algumas limitações desse processo, né, o desenho adequado dos primers, né, então tem parâmetros específicos para esses desenhos desses iniciadores. Pelo menos nós temos que ter 4 oligonucleotídeos, né, os iniciadores na reação da PCR-LAMP, e a PCR-LAMP multiplex mais complexa e menos padronizada, né? O tamanho do alvo, nós podemos utilizar acima de 500 pares de bases, né, que ela inicia a sua amplificação, mas com tamanhos de alvo maiores que 500 pares de bases complica bastante essa reação por LAMP, né, PCR-LAMP. Então, existe uma patente, né, que foi desenvolvida, né, para essa técnica, número reduzido de aplicações, né, e a confirmação do alvo amplificado, né, por quantificação, por turbidez ou por colorimetria, né, sendo então uma confirmação do alvo amplificado mais simples do que uma eletroforese, que é mais complexa, né, ou a necessidade de enzimas de restrição, ou de fluorescência, um equipamento que lê fluorescência. Então, essa é uma técnica bastante utilizada, uma técnica rápida para a detecção de SARS-CoV-2, por exemplo. Agradeço a atenção e, em seguida, coloco a bibliografia utilizada. Obrigada